Antes de começarmos, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, as histórias que o tempo tentou apagar são contadas com a honra que merecem. Ela era só uma datilógrafa no quartel de registros, diziam. Sentava-se no fundo da sala, diante de pilhas de documentos manchados de sangue e barro. O nome dela, Martha Barents, filha de bibliotecários de Dresden quando a guerra estourou, se ofereceu como voluntária para auxiliar nos arquivos do Comando Central. Foi enviada a um posto remoto, onde os registros de batalhas, baixas e suprimentos chegavam em folhas úmidas e rasgadas. Ali, ninguém lutava com armas menos, mas com lápis, carimbos e silêncio. Martha anotava, copiava, e o que não estava nos relatórios oficiais. Ela escrevia em seu diário, com mais cuidado do que qualquer ordem que recebia. Os dias eram longos e as noites cortadas por sirenes, mas Martha mantinha sua disciplina. Cada nome que passava por suas mãos, ela memorizava: soldados mortos, desaparecidos, amputados, prisioneiros. A maioria virava apenas números nos relatórios oficiais. Mas para ela, eram pessoas. Começou a fazer pequenas anotações ao lado dos nomes. Tinha medo de altura. Chorou quando falou da irmã. Usava sempre uma medalhinha. Ninguém sabia disso. Seu diário era escondido sob uma tábua solta no assoalho da sala. Ali, ela escrevia tudo o que o exército esquecia. E chamava isso de a guerra invisível. Certa vez, um comandante a repreendeu por atrasar a digitação dos relatórios. Você se distrai demais. Números não precisam de emoção. Ela baixou os olhos, mas naquela noite, escreveu: hoje, esqueceram mais 23 nomes, mas e desenhou ao lado pequenos retratos feitos de memória. Cabelos, expressões, cicatrizes. Com o tempo, sua mesa passou a receber soldados de passagem. Pediam para ela guardar recados, nomes de familiares, detalhes sobre colegas desaparecidos. Ela ouvia e registrava tudo, como se guardasse a alma dos que partiam, e nunca deixasse nenhum completamente perdido. Um dia, recebeu um relatório truncado. 12 mortos numa emboscada, sem identificação. Mas ela conhecia aqueles nomes, havia cruzado com eles semanas antes. Não confiou no relatório oficial. Foi até a barraca médica. Comparou feridos, cruzou datas, descobriu que ao menos 3 dos mortos estavam vivos, menos apenas trocados na papelada. Salvou-os de serem declarados como baixa permanente. Mas foi advertida. Seu trabalho é digitar, não investigar? Mesmo assim, continuou. Seu diário agora tinha códigos, pontos, setas, símbolos. Era um mapa da verdade, escondido entre relatórios e mensagens. O tempo passou e as anotações de Martha se multiplicavam. Ela começou a escrever cartas anônimas para famílias de soldados que nunca receberam notícias. Cartas que diziam: seu filho morreu. Segurando uma fotografia sua, ele não sofreu. Foi rápido. Ele falava de você. Usava papel comum e caneta tinteiro barata para não ser rastreada, e mesmo sem assinatura. As famílias sabiam. Alguém cuidava da memória deles. Alguns passaram a deixar flores em portões de quartéis. Outros respondiam com bilhetes que diziam: obrigada por não esquecer. E Martha seguia, calada, mas mais firme. A cada folha preenchida, certa madrugada, houve um ataque aéreo próximo ao setor administrativo. A sala de arquivos pegou fogo. Centenas de relatórios viraram cinzas. Mas Martha correu para salvar o que pôde. Queimou os braços tentando puxar gavetas, mas conseguiu recuperar o próprio diário. E mais do que isso, recuperou cadernos de soldados que escreviam cartas nunca enviadas. Guardou tudo em caixas de madeira. Ficou hospitalizada por 2 semanas. Quando voltou, soube que seu nome não constava no boletim de feridos. Foi esquecida também. Mas sorriu. Sou só mais um nome. Mas meu diário lembra todos os outros. Ao retornar, descobriu que um novo oficial assumira o setor. Mais rígido, Macy Metadeco, desprezava os arquivos manuais. Queria números, gráficos. Emoção não ganha guerra, senhorita Barents. Ela respondeu apenas com silêncio. Mas duplicou seus esforços à noite. Copiava nomes para 2 cadernos. O oficial viu apenas um. O outro seguia escondido, sob a mesma tábua solta. Agora, o diário tinha fotos coladas, mecas de cabelo, folhas secas enviadas por soldados. Era mais do que um registro. Era um memorial, feito por uma mulher que se recusava a deixar alguém virar estatística. Um sargento ferido foi dado como desaparecido. Sua família recebeu um telegrama informando que ele havia sumido em combate. Martha sabia que isso não era verdade. Tinha falado com ele 2 dias antes. Escrevera seu nome no diário, com a frase: pediu para não esquecer a mãe. Foi até a enfermaria e encontrou o homem inconsciente, mas vivo. Burocracia o havia apagado. Ela reverteu o erro. Escreveu uma nova ficha,
e o reinseriu nos registros. Disfarçou a assinatura e, assim, devolveu um filho à mãe. Quando o sargento acordou, perguntou: "Você me guardou?" Ela apenas respondeu: "Com todos os outros." A guerra avançava. Os bombardeios se intensificavam. Marta passou a trabalhar em abrigos subterrâneos. Mesmo lá, não parava de escrever, no escuro, com vela e silêncio. Agora, seus cadernos já somavam 7 volumes. Soldados diziam que, se morressem, queriam ser lembrados por ela. Se ela escrever meu nome, então não me apaguei. Ela ouvia, escrevia, e chorava quando ninguém via. Seus cadernos tornariam-se quase sagrados, mas fora dele, ela continuava invisível. Ninguém a citava em relatórios, ninguém mencionava suas ações, mas ela não se importava, porque enquanto escrevesse, eles estariam vivos em alguma página. No final daquele ano, um novo tipo de documento começou a circular: relatórios de fim de missão. Frustrada, Marta viu que eles apagavam ainda mais nomes. Eram secos, automatizados, impessoais. Ela então tomou uma decisão, criou seu próprio relatório dos que ficaram. Não apenas os mortos, mas os esquecidos. Os que não voltaram para casa. Os que não tiveram medalhas. Os que salvaram vidas sem testemunhas. Era o diário mais doloroso de todos, mas também o mais completo. Cada página tinha um nome. E ao lado, uma frase: "Esse, eu lembro." Se valoriza quem dá voz aos esquecidos, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, cada nome contado é um resgate da dignidade. Na primavera de 1917, Marta foi transferida para uma base de triagem de soldados evacuados. Ali, os corpos chegavam, antes dos papéis, e muitos nomes se perdiam entre fumaça e pressa. Ela começou a sair da tenda para anotar pessoalmente os nomes dos que chegavam. Não era seu dever, mas não conseguia ignorar. Alguns murmuravam apenas o primeiro nome antes de desmaiar. Ela anotava, cruzava com os dados anteriores, completava. Passou a manter um pequeno caderno no bolso, escondido sob o avental. Nele, escrevia à mão livre, mesmo sob chuva. Chamavam de caderno da tola. Mas nele estavam nomes que ninguém mais lembrava. Certa vez, um comboio de caminhões trouxe dezenas de feridos. Um deles era completamente desconhecido, sem identificação, sem fala. Os oficiais o rotularam como não identificado número 37. Marta notou uma tatuagem borrada no antebraço. Era uma letra G, desenhada de forma infantil. Ela lembrou de um soldado que falava da filha, Greta, e dizia que tatuaria o nome dela se voltasse vivo. Correu até os registros antigos. Otto Rua, 2º Batalhão, pai de Greta citado como desaparecido. Ela escreveu: "Otto Rua. Voltou. Não fala, mas respira." E o número 37 ganhou nome de novo. Ela começou a ser procurada discretamente por familiares. Cartas chegavam com descrições vagas. "Meu irmão tinha cabelos escuros e andava. Mancanda." Ele era do regimento que foi emboscado em abril. Marta cruzava informações, tentava identificar pistas mínimas. Às vezes, só descobria o paradeiro pelo formato da letra de um bilhete no bolso do morto. Ela nunca prometia respostas, mas nunca deixava de tentar. E quando descobria algo, escrevia uma carta com delicadeza, verdade e respeito. Ele foi até o fim cantando a canção da infância. Essas palavras não curavam. E cada carta era mais um nome salvo do esquecimento. Um superior descobriu seus cadernos secretos. Chamou-a à sala, visivelmente irritado. "Isso não tem valor militar. Isso é sentimentalismo." Ela não retrucou. Apenas disse: "Então por que os números não choram quando perdem alguém?" Foi suspensa por uma semana. Mas soldados protestaram. Alguns escreveram em seus uniformes: "Eu sou o nome." Outros entregaram pequenas doações para ajudá-la durante o afastamento. Quando retornou, foi recebida com silêncio respeitoso. Ninguém falou em voz alta, mas todos sabiam. Ela fazia algo que os relatórios não faziam. Ela via durante uma evacuação de emergência. Os arquivos oficiais foram abandonados. Marta conseguiu salvar apenas os próprios diários. E percebeu: ali estavam centenas de informações que poderiam reconstruir tudo. Nomes, locais, datas, símbolos. Calmeia, de 2 soldados feridos, começou a recatalogar os desaparecidos. Os 3 trabalharam escondidos, em uma igreja abandonada usada como abrigo. No altar, colocavam os cadernos como se fossem relíquias. E cada nome escrito ali era lido em voz alta, como se chamassem os vivos para voltar. E alguns, de fato, voltaram, porque seus nomes ainda existiam em algum lugar. A igreja virou um ponto de encontro para os sobreviventes. Ali, não se falava de vitória, falava-se de nomes, de cartas não enviadas, de promessas feitas e quebradas. Marta organizava vigílias silenciosas, onde cada um lia um nome e contava uma história. Sem patentes,
sem política, apenas memórias. Oficiais não gostavam daquilo, mas não conseguiam impedir, porque os soldados precisavam ser lembrados, não como números, mas como pessoas. E em cada vela acesa naquela igreja, havia uma voz dizendo: esse aqui viveu, e foi amado. Chegou o inverno, e com ele, doenças, amputações, mais listas de baixas. Os relatórios vinham frios. Marta agora escrevia com luvas cortadas, os dedos tremendo, mas não parava. Começou a usar códigos de cores em seus cadernos. Azul para os sobreviventes reencontrados, vermelho para os mortos identificados, cinza para os desaparecidos ainda sem resposta. Era um trabalho invisível, exaustivo, mas cada vez que completava um nome com uma história, Percy, algo como se a memória trouxesse calor, onde a guerra só deixava gelo, e era nisso que ela acreditava. Mesmo sozinha, Marta passou a ensinar outros soldados a registrar nomes. Criou pequenos livretos de bolso para que cada um anotasse seus companheiros. Chamava-os de diários de trincheira. Eles começaram a circular, e logo, soldados em diferentes frentes usavam o método dela. Era informá-la mais eficaz. Edita a criar laços. E quando alguém morria, era mais fácil dizer quem ele foi, porque alguém havia escrito seu nome, seu gesto, sua versada. Essa prática virou uma tradição informal entre os batalhões. E mesmo quando os registros oficiais, Valhaven, os cadernos dos soldados mantinham vivos os nomes que a guerra queria apagar. Durante a grande ofensiva final, muitos achavam que não valia mais a pena registrar nada. A guerra estava acabando, diziam, mas Marta discordava. É agora que mais se esquece. Ela redobrou os registros. Criou uma lista de nomes de soldados que morreram nos últimos dias do conflito. Esses nomes muitas vezes nem chegavam ao papel. Morreram no silêncio da rendição. Ela os escreveu, um por um, até o último. E embaixo de cada nome, desenhava uma pequena folha de carvalho, símbolo da persistência. Mesmo no fim, ela lembrava: a guerra pode acabar, mas a memória precisa resistir. Quando o armistício foi assinado, Marta não celebrou. Estava em uma tenda, finalizando o último volume do diário. Nele, escreveu: acabou-se o barulho, mas os nomes continuam. Guardou todos os cadernos em uma caixa de madeira. Entregou uma cópia para a Cruz Vermelha, outra para um pequeno museu em Leipzig, e manteve a original com ela. Disseram que sua contribuição foi administrativa, mas entre os soldados diziam outra coisa: se não fosse por ela, muitos de nós teriam sumido. E assim, mesmo sem farda, sem condecoração, ela se tornou a guardiã daquilo que mais importava: a lembrança. Se essa história te emocionou até aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, os esquecidos encontram voz menos, e os nomes perduram além do papel. O fim da guerra não trouxe descanso para Marta. Ela agora andava com dificuldade. OST, marcados por queimaduras e frio, levava consigo a caixa de cadernos. Os registros que ninguém quis guardar, voltou para sua cidade natal. Destruída pelos bombardeios, ali, abriu uma pequena sala com prateleiras improvisadas, chamou de arquivo da memória pessoal. Era modesto, mas acolhia. Familiares vinham, um a um, perguntar por nomes que nunca chegaram de volta. E muitas vezes, ela dizia: ele me contou sobre o irmão antes de partir. Ou, ela guardava a fotografia da mãe no bolso esquerdo. CS já bastava. Com o tempo surgiram questionamentos oficiais. Onde conseguiu essas informações? Por que guardou tudo isso sem permissão? Ela respondeu com firmeza: porque ninguém mais quis guardar. Começaram a investigar seus cadernos. Acusaram-na de desobedecer normas administrativas, mas logo viram que suas anotações batiam com histórias que o exército jamais registrou. Alguns oficiais, envergonhados, reconheceram: perdemos nomes que você salvou, e começaram a consultar seus cadernos para compor os arquivos históricos. Ela não exigia reconhecimento, só dizia: se ao menos alguém souber que existiram, então valeu a pena. Veteranos passaram a visitá-la. Sentavam-se por horas, contavam suas versões da guerra, não as vitórias. Mas Esperdos e Marta anotava tudo. Já não com tinta, mas com lápis de carvão. Em folhas de bordas gastas, os cadernos já somavam mais de 30 volumes. Alguns tinham capas feitas com tecidos de fardas antigas, outros continham pétalas de flores entre as páginas. Ela dizia: as flores também morrem, mas deixam perfume, e cada nome escrito por ela carregava esse perfume de memória, de verdade, de dignidade, de presença. 1923, o Museu de Guerra em Viena fez uma exposição sobre o impacto humano do conflito. Ignoraram Marta, mas uma das curadoras descobriu seus cadernos por acaso. Em uma visita familiar, ficou impactada. Isso é um acervo humano que jamais vi igual. E levou os volumes para análise.
Os nomes ali presentes batiam com soldados considerados não localizados. Havia datas, frases, até impressões digitais manchadas. A exposição foi refeita, e no centro dela, uma única mesa com os cadernos de Marta abertos. E uma frase escrita na parede. Se há nome, há lembrança. Se há lembrança, há justiça. Marta recusou medalhas, recusou discursos, mas aceitou um único gesto simbólico. Um banco de madeira, colocado diante da sala de registros do museu. Nele, uma placa de bronze. Aqui sentava Essay, a mulher que ouviu os nomes. Ela dizia que não fez nada demais, só escrevi o que os outros não quiseram escrever. Mas os que passaram por ela, sabiam o quanto significava ver um nome perdido e reencontrado em uma folha rabiscada por mãos que se importaram. E isso era mais do que papel. Era história viva. Um menino de 10 anos, neto de um dos soldados, começou a visitá-la com frequência. Ficava ouvindo suas histórias em silêncio. Um dia, perguntou: como a senhora lembra de todos esses nomes? Ela sorriu. Não lembro de todos, mas cada vez que escrevo um, ele me lembra dos outros. Ensinou o menino a escrever nomes com cuidado. E disse que nunca sublinhasse com pressa. Nomes são como raízes. Você pisa em uma e derruba uma árvore inteira. Aquele menino cresceu e fundou a primeira organização de arquivos humanitários P-Square na Europa, inspirado por Marta, quando já estava muito debilitada. Escrever se tornou difícil. Então, ela passou a ditar. Outros vinham, escutavam e registravam. Mas ninguém conseguia escrever como ela. Falta o calor. Diziam mesmo assim, ela insistia. O importante é que o nome esteja ali com ou sem minha letra. Antes de morrer, pediu que seus diários não fossem trancados em vidro. Queria que fossem manuseados, lidos, usados. Porque um nome guardado é um nome em silêncio, mas um nome lido. E um nome vivo. E isso para ela era o que mais importava. Marta morreu em 1932. Em silêncio e sem velório oficial. Mas no dia seguinte, dezenas de pessoas deixaram folhas com nomes escritos diante da porta da casa onde ela viveu. Alguns diziam: meu pai. Outros apenas: esse nome ninguém lembrava. Mas ela lembrou. O pequeno memorial improvisado virou um santuário de memórias. A caixa com os cadernos foi aberta ao público, com páginas sendo constantemente restauradas. Nunca plastificadas. Sempre acessíveis. Porque era isso que Marta queria. Que todos tocassem os nomes. E que ao tocar, percebessem. Cada nome carrega um universo. Hoje, os cadernos de Marta Behrens são estudados por historiadores, sociólogos e psicólogos. Não como documentos de guerra, mas como registros da humanidade esquecida. Em escolas, seu nome é citado quando se fala de ética e memória. Em quartéis, há um protocolo informal chamado Diretiva Marta: nunca esquecer um nome, nunca deixar um combatente ser apenas número. E em campos de refugiados, seu exemplo é usado para formar voluntários da Cruz Vermelha. Ela não foi general, não, liderou batalhas, mas sua guerra foi contra o esquecimento. E ela venceu, com lápis, papel e um coração que sabia escutar. Na entrada do Memorial dos Nomes Esquecidos, em Frankfurt, há uma frase entalhada em pedra. Foi esquecida, no relatório, mas carregava cada nome em seu diário. Ali, crianças, idosos e visitantes passam os dedos pelos nomes esculpidos. E sentem que eles existem. No fim do corredor, uma réplica da cadeira de Marta. E sobre ela, um caderno aberto na última página. Ali, está escrito: se você chegou até aqui, escreva um nome que mereça ser lembrado. E todos escrevem um nome, qualquer nome. E assim, o que Marta começou com silêncio, ecoa eternamente em milhares de vozes.